Vamos a mais uma aula. A aula de hoje é de ciências. E ela traz aqui um tema importantíssimo para a natureza, né, para nós seres humanos, que é a biosfera. A biosfera, os seres vivos e suas relações. O que seria a biosfera? De que ela é formada? Né? Como, né, ela existe? Quais são os elementos que fazem parte da biosfera? Vocês saberiam me dizer? Quarto ano, esse conteúdo é riquíssimo. A biosfera é tudo que compõe o planeta Terra, desde o ser humano aos animais e os vegetais. Tudo, a água, o solo, tudo que compõe a natureza é a biosfera. É o que se forma, né, o ecossistema, certo, do nosso planeta, no qual precisamos ter bastante cuidado, porque existe uma grande parte, infelizmente, que tem sido maltratada pela humanidade. Vocês sabem disso, né? Vemos muito nas reportagens queimadas, né? Animais ameaçados de extinção, porque são retirados do seu habitat de forma ilegal. Tem a questão da poluição das águas. Então, existem muitos fatores que prejudicam a nossa biosfera. Lá no nosso livro de ciências, na página 110, onde iniciamos o nosso estudo de hoje, traz aqui elementos importantíssimos para esse conteúdo. Ele nos diz, certo, aqui que a biosfera é o conjunto do ecossistema do planeta. É tudo que faz parte desse planeta. O que seria? Os seres vivos, o planeta e o ambiente. Certo? Os seres vivos incluem a nós, seres humanos, e também os animais. Né? Toda a fauna que compõe o planeta Terra faz parte da biosfera, assim também como toda a vegetação, certo? Também faz parte dessa biosfera. E tudo isso é importante para o ser humano, porque é da biosfera que nós, né, tiramos o que nós precisamos, desde para a construção, transformação de materiais, também para a nossa alimentação e o nosso bem-estar. Sabiam disso? Por exemplo, a árvore, além de nos dar frutos, né, deliciosos, também é usada para, né, móveis, né, para a fabricação de inúmeros produtos. Mas, se não for retirada de forma correta, pode prejudicar, né, a nossa biosfera. Pode prejudicar a vegetação. O ecossistema ele tem que viver em harmonia, né? Tem que ser algo muito bem, né, cuidado, porque é dessa biosfera que a humanidade sobrevive. E se ela for destruída, for usada de forma ilegal, de forma incorreta, infelizmente, né, teremos aí as consequências, que já existem consequências, mas se a gente puder reverter, podemos ter uma biosfera, sim, cheia de harmonia, preservada, conservada. Seguindo a nossa leitura, nós temos aí duas imagens belíssimas na página 110. Estão vendo aí que imagem linda? Duas imagens belíssimas. E logo abaixo delas diz assim, que os seres vivos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e se originar seus descendentes pertencem a uma espécie, a uma mesma espécie. Então, nós temos várias espécies de animais, várias espécies de vegetais, e elas habitam, né, essa biosfera. E, seguindo aí na página 111, nós temos aí, ó, floresta tropical, aí, por exemplo, né, tem aí a população é formada pelo conjunto de organismos de uma mesma espécie. Isso mesmo, nós fazemos parte de uma mesma espécie, né, os seres humanos. E, para sobreviver, as espécies precisam se relacionar entre si e com o ambiente. De que forma isso acontece? Né? O ser humano faz parte de uma mesma espécie, e essa espécie, que é a humanidade, precisa, né, estar aí em harmonia com o ambiente, para que ele possa se relacionar bem com o ambiente. Porque se não houver harmonia, não vai ter como ter uma biosfera, né, preservada, porque é dela que extraímos tudo que nós utilizamos. Então, olha que interessante. Tudo que Deus criou é um conjunto. E esse conjunto, ele precisa estar, né, estável, bem cuidado. E as comunidades, aí, elas são formadas pelo conjunto de todas as populações que vivem em determinado ambiente. Aí tem o meio abiótico, né, e temos o meio biótico.
vamos descobrir. O meio biótico, ele diz respeito ao conjunto de todos os seres vivos que compõem o ambiente, desde o ser humano, certo, ao animal vegetal. Somos, né, aí nós fazemos parte da comunidade do biótico. Mas também temos os abióticos. Quais seriam esses? São o conjunto dos seres não vivos, mas que também fazem parte dessa biosfera, que é a água, a temperatura, o ar, as rochas, as montanhas, que são exemplos, né, de seres abióticos, não vivos, certo? Mas que são tão importantes, né, quanto os seres bióticos para essa biosfera, para a composição dessa biosfera, certo? E os seres vivos são classificados de acordo com as suas características, né? Em seguida, nós temos aí plantas, né, animais, nós temos águas, fungos, bactérias, vírus. Então, tudo que é criado aqui, que faz parte, certo? Que compõe essa biosfera, faz parte de um grupo, né? As plantas, por exemplo, são seres autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, nesse grupo estão incluídos desde os minúsculos musgos até as mais altas árvores. Então, elas são capazes, né, de produzir seu próprio alimento. Nós temos também aí os animais, que tem uma imensidão de espécies de animais, né? Eles não produzem seu próprio alimento, né? Diferente das plantas, né? Os peixes, os répteis, os mamíferos, as aves, os insetos fazem parte desse grupo. Então, eles precisam buscar, né, onde, né, se alimentar. E em alguns casos, né, nessa cadeia alimentar dos animais, um animal acaba sendo a presa do outro, né? Acaba sendo um alimento do outro animal. Acontece muito isso, né, na parte da cadeia alimentar dos animais, certo? E, seguindo na página 112, nós temos também as algas. Assim como as plantas, as algas são capazes de produzir seu próprio alimento. As algas, né, possuem de representantes microscópicos, algas gigantes, né, que ficam aí, né, verdadeiros bosques e submarinos. Eu confesso nunca ter visto uma alga de perto, né, mas nos desenhos a gente vê muito desenho animado. Então, ela também, assim como as outras plantas, conseguem produzir seu próprio alimento. Nós temos os fungos, né, que são classificados separadamente de animais e de plantas. Existem, né, existem desde micro-organismos como as leveduras do fermento, usadas na fabricação de pães e bolos, até os cogumelos, encontrados geralmente em cascas de árvores, né? Temos aí também as bactérias, que é um grupo de bactérias formado por micro-organismos incapazes de serem vistos a olho nu, ou seja, para conseguir visualizar uma bactéria, você precisa estar lá, ó, naquele instrumento, o microscópio, porque ela é pequenininha e nós não conseguimos, né, observá-la no ambiente. Ela pode estar ali, mas não vamos conseguir enxergar por ser tão pequenininha, a ponto da gente não vê-la, certo? Só com um instrumento chamado microscópio. O vírus, né, são seres microscópicos, geralmente menores que as bactérias, e para se multiplicar, os vírus precisam se hospedar no corpo de um ser vivo. Vem aí a questão dos vírus, né? Nós temos aí, nesse momento de pandemia, né, coronavírus, né? E esse vírus é justamente isso, né? De um ser humano para outro, né? Às vezes a pessoa não sabe que está infectado, os sintomas eles não aparecem claramente e a pessoa acaba infectando outras pessoas. Mas tem outros vírus, como a gripe também, né? Que acontece a mesma coisa, que pode passar de uma pessoa para outra. E perceba que ele é ainda menor que a bactéria. Se a bactéria que nós, né, vimos aqui, que não é possível ver, imagine o vírus, né, que é ainda menor. Então, precisamos nos cuidar, certo? Nesse momento de pandemia, lavar sempre as mãos, utilizar bastante, né, água e sabão, detergente, álcool em gel, e sempre que for sair, usar máscara, ok? Para nos proteger. E essa é a composição da biosfera, né, do nosso planeta. Viram que maravilhoso é o nosso planeta, a organização do nosso planeta? Então, os seres vivos e suas relações. Por que suas relações? Porque nós trabalhamos, é um conjunto, um depende do outro. O ser humano precisa dos animais e dos vegetais.
A biosfera, ela é composta, né, em harmonia, é um conjunto. E nós precisamos, né, ter essa interação. Ela é importante para o nosso, né, sistema. Ela é muito importante. Ela traz, né, para o nosso universo uma certa organização. E vamos para o nosso para casa. Antes disso, eu vou revisar aqui, ó, o que é o biótico e o abiótico. Biótico é o que diz respeito ao conjunto de todos os seres vivos. Nós, né, certo? Ser vivo, né, fazemos parte dessa biosfera. E o abiótico é aquele que não é vivo, mas também faz parte. Que são a água, a temperatura, o ar, montanhas e etc. Então, essa foi a nossa aula de hoje, mas tem para casa, viu? Você vai voltar lá, vai revisar essas páginas, vai ler com cuidado, porque a prof fez um resumo, né? Para não estar página por página, porque fica cansativo, então não é legal, assim a gente não aprende. E vocês vão ver aí sobre, né, como as plantas se alimentam, né? Cada animal tem seu, né, habitat e sua cadeia alimentar, né? Assim como o ser humano. E vão responder lá a página 113 até a página 115. Tudo isso está incluído no texto. Vai ler lá o texto e vai responder, certo? A página, né, 113 até chegar na página 115. E eu aguardo, certo, essa atividade para a próxima aula, tá bom? Até mais!